Condenada a viver na sombra do mítico Fiat 500 por mais de 50 anos, o 126 foi, no entanto, produzido em maior número e por muito mais tempo do que seu antecessor, ao qual sucedeu sem nunca conseguir substituí-lo no coração dos entusiastas. Construída sobre os mesmos fundamentos, esta compacta quase tão pequena quanto sua antecessora foi criticada pela falta de carisma e versatilidade de uso. Assim, na maioria dos mercados, a marca desempenhou um papel secundário, com desempenho aquém das expectativas de clientes seduzidos por modelos mais espaçosos, confortáveis e apropriados para sair das cidades. Graças aos colecionadores, talvez tenha chegado a hora da revanche para este curioso aparelho cujos encantos, embora datados, estão sendo redescobertos. Em maio de 1972, mas agora deliciosamente datados. Em maio de 1972, a 500 de segunda geração, pois para lembrar, a 500 de primeira geração é a Topolino, tem 15 anos e é pouco dizer que o modelo envelheceu, mesmo que ainda mantenha um certo número de adeptos. Veículo minimalista projetado para motorizar as massas de um país em reconstrução, ele não corresponde mais às expectativas dos clientes do início da década de 70, que descobrem com encanto o novo padrão europeu em termos de carro urbano, tração dianteira, motor transversal e, para os mais afortunados, uma porta traseira. Com sua subsidiária Autobianchi, a Fiat entrou neste segmento de mercado em 1969 com o A112, antes de lançar 2 anos depois um 127 sob sua própria marca. Na França e na Alemanha, empresas como Peugeot, Renault, Ford ou Volkswagen já se lançaram ou pelo menos estão preparando ativamente sua resposta à ofensiva italiana. Trata-se agora de conceber carros pequenos práticos, acessíveis, suficientemente espaçosos para 4 pessoas e sua bagagem e equipados com mecânicas que permitem considerar viagens rodoviárias com um mínimo de serenidade. Nesse contexto, com seu motor traseiro com desempenho de um asmático cansado, seu interior minúsculo e seu equipamento monástico, o 500 parece mesmo destinado ao museu. Surpreendentemente, a Fiat optou por desenvolver uma versão atualizada do 500 para renovar sua linha de entrada. Se o número da 126 e seu design tentam associá-la a 127, o estilo assinado por Gianpaolo Buono, completamente inédito e sem reutilizar nenhum elemento dos 500, não cria muitas ilusões. Basta consultar a ficha técnica do carro para descobrir sua verdadeira constituição. A recém-chegada é simplesmente um 500 habilmente remodelado. A arquitetura geral é idêntica. O motor, mesmo que tenha ganhado em cilindrada, passando de 499 para 594, os centímetros 3 tem um comprimento e largura um pouco maiores que seu antecessor, mas manteve a distância entre eixos de 184 centímetros. A 126 possui evoluções bem-vindas, como a caixa de câmbio parcialmente sincronizada e o desempenho aprimorado. Com 23 cavalos, a Fiat agora alega uma velocidade máxima de 105 km/h. Isso coloca a pequena turinense no nível de um Citroën de 4 cavalos, mas em claro recuo em relação a um Renault 550, unanimemente considerado lento, mas ainda capaz de atingir 120 km/h. Mesmo em uma época em que a rede de rodovias ainda é embrionária, na maioria dos países europeus, as capacidades do 126 nessa área estabelecem os limites. É, acima de tudo, um carro urbano e qualquer viagem na estrada pode rapidamente se transformar em um desafio assim que encontramos fortes inclinações ou temos que conviver com veículos pesados. Para informação, o quilômetro parado exige quase 50 segundos. Apresentando exatamente o mesmo comprimento que um Mini que apareceu 13 anos antes, o 126 permanece, no entanto, fiel a soluções arcaicas temíveis em comparação com o inglês e paga em dinheiro sem conservadorismo em alguns aspectos. O porta-malas é praticamente inexistente, apenas 62 litros. Não são muitas garrafas de Chianti, o que geralmente relega as bagagens para o banco traseiro, que de qualquer forma é praticamente inutilizável para qualquer indivíduo com mais de 4 anos. A posição de condução é uma das mais desconfortáveis que pode existir devido a uma passagem de rodas invasiva e encostos não ajustáveis. O sistema de aquecimento é tão ineficaz quanto o de um Porsche da mesma época e os freios são os de um carro projetado nos anos 50. Mesmo assim, deve-se notar um progresso real em relação ao 500.
Obviamente, para quem restringe o uso do veículo a trajetos urbanos ou periurbanos no máximo, o 126 se mostra manobrável e bastante divertido de dirigir. E então, é claro, há a questão crucial do preço de venda. Estabelecido em uma base técnica amortizada há muito tempo, o modelo permanecerá por muitos anos como um dos menos caros em todas as categorias, o que não é um argumento insignificante em tempos de choques petrolíferos repetidos. Assim, no outono de 1973, o pequeno Fiat custa 8.970 francos, o que equivale a cerca de 9.200 euros de hoje. Um Renault 450 custava 8.900 francos e um Citroën 2C4, 8.200 francos. Para desfrutar dos encantos de um Mini 850, é preciso desembolsar 9.490 francos, enquanto os amantes do exotismo e pais de família com orçamento limitado podem optar pelo Skoda, sem tarifado em 8.610 francos. O 126 vai assim conhecer uma carreira europeia honrosa, mas apesar de atualizações regulares, vai se marginalizar pouco a pouco ao longo dos anos 70, e ainda mais a partir de 1980, data em que o Panda, certamente rústico, mas infinitamente mais moderno, o suplantará como modelo de acesso à gama Fiat. No entanto, o 126, exclusivamente produzido na Polônia a partir de 1979, vai obstinadamente recusar-se a morrer, transformando-se até mesmo em 126 bis em 1987, dotado de um motor refrigerado a água e de uma tampa traseira que finalmente dá acesso a um porta-malas digno desse nome. Será necessário esperar a apresentação do 500 em 1991 para que o carro desapareça dos mercados ocidentais, prosseguindo desde então sua longa carreira na Polônia até 2000 sob o nome de Polski Fiat Maluk. Sim, é bonito. Desfrutando de uma grande popularidade em um país onde sua produção começou desde o seu nascimento, o 126 acabará por atingir um total de 4,6 milhões de exemplares, o que não é insignificante para um carro supostamente mal amado hoje em dia, apesar de um déficit de imagens em relação ao muito charmoso 500, ela começa a interessar alguns amadores esclarecidos que são seduzidos por seu tipo muito 70, sem falar daqueles que não esqueceram os estouros característicos do bicilíndrico transalpino. Em quem não esqueceu os estouros característicos do bicilíndrico transalpino? Como uma típica italiana da época, a Fiat 126 foi cruelmente dizimada por uma corrosão endêmica e os preços malacas fizeram o resto. As sobreviventes são, portanto, raras e a demanda cresce lentamente, mas seguramente. Agora é necessário contar com mais de 6 mil euros para encontrar um exemplar irrepreensível. Em suma, o Fiat 126 é um pouco para o 500, o que a Daiane é para o 2 cavalos. Ou seja, um derivado menos popular, mas cujo valor inevitavelmente seguirá o aumento do seu antecessor. Para quem entende, você sabe o que resta a fazer. E me digam nos comentários, vocês são mais Fiat 500 ou Fiat 126? Antes de terminar este vídeo, anuncio que o canal fará uma pausa por várias semanas. De fato, este formato Auto Culture, onde retraímos a história de veículos populares para na canal Car Jagger. Mas a boa notícia é que eu te encontro em um novo canal Car História, onde você encontrará a partir de 7 de janeiro novos vídeos sobre os carros que marcaram a história, seja porque foram grandes sucessos, seja pelo contrário porque foram grandes sucessos. Um fracasso como nós amamos. Eu coloco o link deste novo canal no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Não hesite em se inscrever agora para não perder a primeira. Obrigado a todos. Tchau.